Bom dia. Então, a gente vai começar a desenhar nessa região aqui, né? Aí você até de repente pode perguntar, professor, qual é o tamanho da área de trabalho que eu tenho no AutoCAD? Porque quando eu estou digitando um arquivo no Word, eu tenho a minha folha, né? A área do AutoCAD é infinita, né? Então, ela, né? Você pode até delimitar, mas eu diria que ela é infinita, né? Então, quer dizer, eu posso desenhar em qualquer ponto aqui na minha tela. Mas o que eu quero é que a gente comece a desenhar por aqui, certo? Então, para facilitar a visualização de vocês, certo? Principalmente quem está mais distante, particularmente eu coloco a minha linha 06, que a gente viu na aula passada, a gente viu que ela está configurada em 06. Na aula passada a gente aprendeu a criar uma layer, que foi a layer hidráulica, em homenagem a Carlindo, né? Mas eu vou desenhar o meu no layer 06, certo? O meu aqui está como se fosse a espessura 06. Eu vou deixar ela bem mais grossa para quem está mais distante do quadro poder ver melhor, certo? Não façam isso na de vocês que eu não acho necessário. O meu não, como vocês vão estar bem mais distantes, aí tudo bem. Então, vamos ver novamente a questão, retomar um pouco o que a gente viu na aula passada, de como acessa no AutoCAD via teclado, que é o atalho, certo? Mas lembrando, por exemplo, como eu vou começar a parte de desenhar, que está aqui no AutoCAD, a barra Draw, tudo que eu for trabalhando de desenhar também tem aqui, ó, comando line, polyline, arco, círculo, retângulo, né? E eles têm alguma caixinha de expansão que tem alguns a mais, certo? Que a gente usa, eu quase não uso mesmo. Mas a gente vai começar a desenhar hoje com a ferramenta retângulo, certo? E apesar dele ter aqui retângulo e polígono, a gente vai começar realmente com a ferramenta retângulo. A opção geralmente tem o ícone também, mas como eu falo, eu prefiro muito mais trabalhar via atalhos, certo? Porque ele vai ser mais rápido. E todos os comandos do AutoCAD, se você parar o mouse e repousar um pouquinho, ele traz um breve help, né? Um breve sequência de comandos que você faz. O primeiro você clica aqui, o segundo, ele dá mais ou menos uma sequência também da ação que você pode fazer. Ó. Pelo retângulo, vou clicar uma vez e clicar duas. Beleza, mas vamos fazer aqui entender realmente como a coisa acontece. Então, primeiramente, a gente digita o comando REC, certo? Veja que quando eu digito REC, já aparece aquela caixa de contexto com possíveis comandos dentro de REC, né? Aí aqui, ó, Precision, mas tem R e C, é de REC. Mas o comando mesmo principal é o retângulo. Tanto é que, como o atalho de retângulo é REC, se você digitar REC e der Enter, ele já entra no comando, certo? Primeira observação é essa. Segundo, vejam como está o meu cursor. O meu cursor está um xizinho, uma cruz com um quadrado vazado no meio. Esse cursor no AutoCAD, ele está dizendo, eu estou esperando que você mande eu fazer alguma coisa. Estou aqui de boa na lagoa, mas você tem que mandar eu fazer alguma coisa. Quando eu digito REC e dou Enter, o meu cursor virou o quê? Meu cursor virou realmente uma cruz sem a bolinha no meio. E o que é que o AutoCAD... Tá em inglês, professor, mas o que é que ele está dizendo aqui? Especifique o primeiro ponto, né, que você vai começar a desenhar. Então, quando eu vou desenhar um retângulo, é como se eu tivesse com uma linha fechada, né, e eu preciso primeiramente amarrar ela em algum lugar. É como se eu pegasse um prego e puduf, metesse a porrada no prego para ficar fixo no chão. É exatamente esse meu primeiro clique. Lembrando que quando eu falo clique, é só tuque no mouse. Se eu disser clique e segure, aí você vai clicar e segurar. Mas quando você der um clique, é só tuque, uma clicadinha. Então, primeira situação, vou lá, REC, entrei no comando. Especifique o primeiro ponto. Qualquer lugar aí na tela, dê um clique em qualquer lugar na tela. Só dê um clique e abra o mouse. Ele não já está abrindo um retângulo? Veja que o seguinte, hoje em dia o AutoCAD ele ajuda muito. Vocês talvez não estejam vendo, né, aqui no meu, mas dá para ver que tem uma caixinha com texto que está azul. É onde eu vou inserir a minha primeira informação. Então, vamos supor que eu queira desenhar um retângulo que seja um terreno, 10 por 20. Qual seria essa medida que está em azul? Se o meu terreno for maior nesse sentido, 20. Aí eu digito 20, certo? Dou Enter? Não, não dá Enter. Você digita 20. Como é que eu vou passar agora para outra caixinha que vai me dar essa medida do 10? Você aperta uma vez a tecla Tab do seu computador. Quando você apertar Tab, ó, ele automaticamente foi
para outra caixa. Vixe, mas é porque o zoom aqui ficou grande, mas é porque aqui eu vou ter que fazer com zoom pequeno mesmo assim. REC, Enter, deu o primeiro clique. Aí eu digitei 20 e apertei Tab. Aí ele já... Só por que foi? Porque ele já pegou a medida de 20. Então já ficou 20 aqui a medida, né? Aí eu posso até diminuir. Mas se eu der Tab, eu vou ver que ele já vai para outra caixinha. E aí eu digito 10. Se eu apertar Tab de novo, ele vai voltar para aquela medição horizontal. Ah, não é 20 não, era para ser 18. Aí você bota 18. Se você der Tab, ele vai novamente para outra medida. Então, enquanto você não decidir realmente qual é a dimensão correta, cada vez que você der Tab, ele vai ficar intercalando entre as medidas do eixo X e do eixo Y. Ah, na verdade é 20 por 10 meu terreno. Eu digito 20, Tab e 10. Tab, aí fica ó, 20 e 10. Se eu ficar Tab. É isso que eu quero, é. Aí você confirma o comando. Como é que você vai confirmar um comando no AutoCAD? Enter. Aí eu dou um Enter, ó. Desenhou meu retângulo de 20 por 10. Pronto. Pronto. Retângulo é isso aí. Ele é uma figura geométrica, certo? Dentro do AutoCAD é o que nós chamamos ela de polilinha. A gente vai já saber por quê. Eu vou agora colocar aqui o pan, vou deixar assim um pouco de lado, certo? Porque agora eu vou desenhar nessa região aqui. Nessa região. Agora eu vou usar outro comando que é muito utilizado no AutoCAD, que é o comando Line, certo? Esse retângulo aqui a gente desenhou de quanto por quanto? 6 por 4, né? Beleza. Vamos agora acessar o comando Line, certo? O comando Line, o atalho já está ali no quadro, é o L. Então a gente vai L Enter. L Enter. Todo mundo aí fez L Enter? Veja que a pergunta que ele faz é a mesma, muito parecida com a anterior. Especifica o primeiro ponto. Se eu lhe der uma linha, uma corda, ela não vai ficar toda, você vai ficar andando com ela, ela vai vir puxando também, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que amarrar ela, um prego num canto. Essa amarração que a gente vai fazer é exatamente o meu primeiro clique. Então, dei o primeiro clique, eu quero que fique mais ou menos perto desse retângulo aqui. Mais ou menos aqui. Dê só o primeiro clique. E mova o mouse. A linha de você está presa assim. E ela está rodando feito uma barata tonta, né? E aí vem um dos primeiros comandos do AutoCAD de muita importância, que é o comando ortogonal. Apertem a tecla F8 e novamente fiquem mudando o mouse. Aperta F8 e roda o mouse. Aperta F8. O que é que vocês percebem que essa F8 faz? Ela o quê? O comando F8, que é o orto, ou orto, né, é exatamente de ortogonal. Se o meu F8 estiver ligado, veja que ele só desenha no eixo X e no eixo Y. Ela trava na ortogonalidade. Ela trava no eixo X e no eixo Y. Se eu quiser que minha linha fique precisamente reta, então eu deixo o meu F8 ligado. Se eu quiser correr um certo risco, eu deixo o F8 desligado. Apesar de o AutoCAD de hoje ele tem um certo tipo de imantamento, tem outras formas, certo? Mas eu vou deixar o meu orto ligado e coloco para cá. Estão vendo também que à medida em que eu ando com a linha, a dimensão vai aparecendo também, a maior ou menor. Mas quanto é que eu quero nessa medida aqui no eixo X, que é o meu retângulo? Não é 6? Então digito 6 e dou um Enter. Quando eu der o Enter, só porque não é o clique. Se você clicar, vai ser onde o mouse estiver. Se você botar a medida e der Enter, o AutoCAD vai entender que é 6 e Enter. Ele amarrou o segundo ponto. Está vendo que a linha ainda continua presa? Aí eu faço o que agora? Boto o mouse para cima e digito quanto? 4. 4, Enter. Jogo o mouse agora para o outro lado, digito 6, Enter. E jogo o mouse para baixo e digito novamente 4, Enter. Veja que o mouse... Professor, não, se você soltar F8, você vai ver que sua linha ainda está presa. Você ainda está com a linha presa. Como é que eu faço para sair do comando? Ou eu dou um ESC para sair do comando, ó, saiu.
ou eu aperto o Enter para finalizar, mas não é melhor apertar um ESC. Então, veja que visualmente eu tenho dois retângulos idênticos. Um eu desenhei com a ferramenta retângulo e outro eu desenhei com a ferramenta Line. Professor, qual é a melhor? Cada situação tem suas vantagens e desvantagens, que é o que a gente vai ver agora. Como é que eu entro no comando Line? L, Enter. Certo? L, Enter. Deixa eu só ativar aqui para ver se dá certo. Então, L, Enter. Aí, ó, especifica o primeiro ponto. O AutoCAD dou o primeiro clique, ó, tá presa. Se meu F8 estiver ligado, só vai para ortogonal. Se estiver desligado, não. Então, você, aleatório, faça um clique aqui. Enter para sair do comando. Enter para entrar novamente no mesmo comando. Porque vimos na aula passada que o Enter no AutoCAD, ele memoriza qual foi o último comando feito, então vai estar no mesmo comando. Aí você dá um clique aqui, faz assim. Enter para sair, Enter para entrar. Faz assim, assim. Enter para sair e Enter para entrar. E faz assim. E Enter para sair. Alguém pode perguntar, professor, eu podia ter feito logo assim de uma vez só? Poderia, mas não vai surtir o efeito que eu quero no momento. Certo? Então, façam aí em esse W assim. Tá ok? Não precisa ser perfeito, não. É só para a gente ver uma ferramenta aí. Esse comando que a gente vai fazer agora, que eu botei aí, depois eu puxei uma setinha aí chamada Redo. Certo? É o Undo e o Redo. O Undo, ele também pode ser utilizado com a tecla Ctrl Z. E o Redo, geralmente eu digito Redo. Só que hoje em dia, certo? O AutoCAD ele já vem bem aqui no canto superior esquerdo, bem aqui, ó, você vai andando aqui no canto superior esquerdo, bem aqui, ó, tem essas duas setinhas. E ele até diz, ó, é o Undo e aqui o Redo. Antigamente não tinha essas opções. Hoje até o Word tem, o padrão Windows hoje já tem, certo? Olha que legal o Undo. Eu tenho aqui duas setinhas, certo? Eu tenho uma setinha aqui realmente voltando e tem uma setinha aqui de expansão. Se a gente clicar uma vez na setinha de expansão, ó, ele vai dizendo os comandos que você pode voltar, certo? Isso é mais se a gente fizer alguma coisa e quiser voltar. Não é tão... Por exemplo, se eu der aqui Ctrl Z ou o Enter, ó, o Enter, ele está voltando os zooms. Ó, voltou uma barrinha, aí se eu der Enter de novo, que é o último comando, é o Undo, voltou outra barra, ele vai desfazendo o que eu fiz. Ao caso contrário, que se você apertar Redo ou vir aqui, a cada clique, ó, ele vai refazendo o que você desfez. Então, o Undo, ele vai voltando, e o Redo, ele vai fazendo. Mas qual é a observação importante que eu tenho que passar para vocês? Aqui eu tenho que fazer em sala de aula andando mesmo, que é mais fácil. Uma curiosidade só num campo visual, certo? Que é esse LW. Esse LW, o que acontece? Talvez vocês que estejam distantes estão vendo que essa minha linha rosa está bem grossa, né? Eu deixei ela mais grossa, como eu falei há pouco tempo no começo da aula, e deixo ela grossa para vocês poderem, quem está mais distante, poder verificar. Certo? Vocês vão fazer o seguinte, no AutoCAD aqui embaixo. Seguindo a bolinha verde aí do mouse, ó. Aqui embaixo, não sei se vai estar disponível de vocês. Se não tiver, ótimo, a gente vai ver como ativar. Vocês têm esse ícone aqui de vocês? Ele aparece aí no de vocês? Não. Ótimo. Eu digo muito nas minhas aulas. Quando dá o erro, é ótimo porque é quando a gente aprende. Porque eu faço, tá no meu, tá no meu. Quando você vai, eita, não tá não. Aí a gente só vai aprender a colocar se não tiver. Então, quando dá o erro, é quando a gente aprende. Então, o que é que acontece? Alguns dos comandos no AutoCAD não vão aparecer por aqui, certo? Não vão aparecer aqui. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão bem aqui no cantinho inferior direito, tem essas 3 barras horizontais, né? Customização. Vocês dão um clique nela, vão aparecer várias opções. Vocês vão ativar essa aqui, ó. Line Weight. Certo? Quando você ativar, ó, eu desativei. Aí, ó, o meu sumiu, ó.
Quando eu clicar, ela vai ativar. Aí ela apareceu. O que é que esse comando faz? Ele vai fazer com que as linhas tenham ou não espessura. Somente isso. Qual é a grande vantagem? Para mim, eu estou dando aula, aí quem está distante consegue ver a linha grossa. Assim que quem está longe vai ver isso aqui, não vai. Quem está longe não vê, não. Aí eu ativo a linha grossa, agora vocês conseguem ver. Para vocês, qual vai ser a vantagem? Quando a gente começar a desenhar a planta baixa, etc e tal, vocês já começam a conseguir ver um pouco a hierarquia do desenho, aquela linha mais grossa, a linha mais fina, mais média, já começa a ficar. Isso aqui é uma perfeição de comando? Não. Às vezes, entre o 0,2 e o 0,4, você quase não vai ver uma diferença na espessura. Ou, às vezes, fica grosso demais. Mas você consegue ter uma percepção, o que ajuda, certo? Mas eu gosto mais de utilizar para questões de visualizações da minha aula. Mas eu acho importante que, quando a gente for começar a desenhar a planta baixa, quando vocês vêm para cá, a gente já vê um pouco a diferença também. Ó, a linha de contorno verde, você já vê que a vermelha não aumenta a espessura. Professor, mas por que a vermelha não aumenta? Porque quando a gente criou as layers, eu disse que a vermelha, que é a minha 0,1, ficasse com a espessura 0,1 ou 0,09. Então, esse padrão vai depender da sua configuração. Esse que está aí para vocês, como eu falei, que é o meu template, já ajuda, já está bem tranquilozinho. Professor, mas aqui está grosso demais. É porque, na verdade, eu deixei mais grosso ainda. Se você entrar na sua caixa de layer, vai ver que 0,6, o seu aqui, vai estar 0,6. Eu coloquei 1 para a visualização das minhas linhas para quem está mais distante do meu quadro. Certo? Eu quero que vocês desenhem aleatoriamente. Eu vou desenhar mais ou menos um padrão aqui de linhas. Eu quero que vocês tentem fazer. Não é igual, é parecido. Como é? É somente vocês desenharem algumas linhas horizontais. Aí você, Enter para sair, Enter para entrar. Algumas linhas, Enter para sair, Enter para entrar. Algumas linhas assim horizontais, verticais, perdão, né? E tenta mais ou menos assim. Enter para sair, clique, Enter para entrar. Enter, entrou no line, dou o primeiro clique, movo o mouse, sem F8 ligado, né? Para ficar torto assim, tem que ser sem F8 ligado. Dá um clique, aí Enter para sair do comando, Enter para entrar. Clica, Enter para sair, Enter para entrar. Pronto. Como é que é a sequência? Eu vou escrever ali no quadro. Offset. O que é que o comando offset faz? Ele vai fazer, a palavra seria tipo uma cópia. Uma cópia da entidade que você clicou, que você selecionou, com a medida que você vai dizer de quanto você quer. Ele vai fazer uma cópia da entidade que você selecionou, com a medida que você também vai querer. Ele vai fazer uma cópia da entidade que você selecionou, com a medida que você vai dizer, certo? Então, o comando offset, que é um dos comandos mais utilizados no AutoCAD, né? Ele é esse comandozinho aqui, uma coisinha paralela com o outro, paralela. Ele vai desenhar uma linha paralela a partir de uma entidade que você vai selecionar e você vai dizer essa medida. Vamos ao comando offset e vamos ler o que ele quer me dizer. Todo mundo entra no comando offset. Como é que eu faço para entrar? O atalho está ali em vermelho. Qual é a letra do atalho do offset? Qual? O. O, e depois de digitar o O, vou ter que fazer o quê? Enter. Aí apareceu a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Especifique qual é a distância que você quer entre as entidades paralelas. Se eu for desenhar uma parede, qual é a distância entre as duas linhas de parede? Quanto? 15 o quê? Centímetros. Só que nosso AutoCAD, a gente viu na aula anterior, está configurado em metros. Na verdade, o AutoCAD é 1 para 1. Então, como é que eu vou informar? Não vamos informar ainda. Se eu fosse desenhar uma parede de 15 centímetros, como é que eu ia ter que digitar aí no AutoCAD? 0 o quê? Como? 0,1? Alguém falou aí ponto 15? Ponto 15. Professor, é vírgula 15? Não. O AutoCAD, ele é um programa padrão americano. As casas decimais são separadas por pontos.
Se eu quero uma medida de 2,5 metros, eu vou digitar 2,5. Se eu quero uma medida de 15 centímetros, 0,15. Professor, eu tenho que digitar 0,15? Não, vocês aprenderam com matemática que o zero depois, antes do ponto não vai fazer. Então, se digitar só 0,15 também ajuda. Mas eu quero uma medida aí, entre dimensões, de 25 centímetros. Então, Enter, especifica a distância. Se eu quero 25 centímetros, eu vou digitar quanto? Ponto 25. Veja que quando eu digito, já ficou lá a medida. Mas o AutoCAD quer que eu confirme. Como é que eu confirmo? Eu dou um Enter. Veja que quando eu der Enter, meu cursor saiu da cruzinha para um quadradinho, não foi? Esse quadrado no AutoCAD significa o seguinte: ei, eu tenho que clicar em alguém, eu tenho que bater em alguém aí, eu tenho que selecionar alguém. O AutoCAD está esperando que você clique em alguma coisa. Vamos aqui no nosso primeiro desenho, que é um retângulo. Eu vou dizer, veja que quando eu me aproximo da entidade que eu estou selecionando, ele fica tipo um iluminado assim, um sabre de luz de Star Wars. Porque está dizendo o seguinte: se você clicar aqui, sou eu que você vai estar selecionando. Então, eu chego com o mouse perto, mas se eu não clicar, o AutoCAD também não vai saber nada. É que tem lá, você está lá na festa, né? Está lá na festa, chegou do lado da pessoa lá que você está chavecando, mas só fez chegar do lado, não chamou para dançar. Não há nada. Tem que chegar pertinho e dizer, vamos dançar. Aí você dá um clique. Clicou, selecionou. Não é clica e segura, é clicou. Aí, se eu botar o mouse para dentro, vai aparecer uma linha paralela para dentro. Se eu botar o mouse para fora, apareceu a linha para fora, não foi? Então, o que é que acontece? O primeiro clique é para selecionar. O segundo clique é para o lado que você quer que seja feito a paralela. Professor, eu tenho que clicar aqui em cima? Não, é para o lado. Se eu botar aqui o mouse aqui para cá, ele está vindo para dentro. Se eu botar o mouse para cá, ele está vindo para fora. Então, o primeiro ou o segundo clique são fundamentais. O primeiro é para chamar para dançar, é para você dizer que quer aquilo, e o segundo é para ir para o salão de festa. Aí você, quando você der o segundo clique, clicou. Está vendo que o meu mouse ainda está o quadradinho, porque ele ainda está dentro do comando offset com a medida que você já disse. Aí você faz tchuc, 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 tchuc. Professor, mas agora eu não quero mais 25 centímetros. Eu quero 1 metro. Então você tem que dar Enter para sair e Enter para entrar. Aí ele perguntou de novo, especifique a distância. Aí você bota lá, 1, Enter. Aí vai chamar para dançar e leva para o salão. Vai chamar para dançar, leva para o salão. Cada clique que você for dando, chama e vai. Chama e vai. Certo? Façam isso aí somente no retângulo por enquanto. Vamos lá. Eu fiz offset no retângulo. Aí eu vou fazer agora na linha. Aí eu vou a mesma coisa. Enter. Vou especificar a distância. Vou botar aqui 0,3. Porque eu quero 30 centímetros. Dou Enter. Agora, que engraçado. Quando eu venho aqui, selecionou só a linha. No retângulo, era tudo. Na linha é separado. No retângulo é tudo. Porque o AutoCAD considera que o retângulo é o que nós chamamos de polyline. É um conjunto único de linhas, tudo conectadas. A linha não. Cada uma entidade é a entidade dela. Mas o offset vai se comportar de forma igual. Se eu jogar para dentro, vai, linhas paralelas. Mas aí, veja que ela não diminuiu, ela ficou linhas cruzadas. Por quê? Porque ele pega a linha todinha. Mas se eu vier aqui para o lado de fora também, ele vai fazer uma cópia idêntica com a distância que você determinou. Então, eu estou fazendo aqui, né, offsets para fora, com a distância que eu determinei. No meu caso, 30 centímetros. Quem quiser botar 35, 40, não tem problema não. Só não bote 1 metro, porque vai ficar muito, muito grande. Se você for no W, cada offset que você der, ele vai fazer para o lado uma linha paralela. Vai fazer uma linha paralela a partir da entidade que você selecionou e vai fazer para o lado que você clicar.
Eu dei um clique aqui, ó, não precisa clicar, eu basta botar para o lado que eu queira. Bom, tá, ó, ficou um negócio aí bem pirabobótico, como diria um amigo meu. Eu posso apertar Enter para sair do comando ou apertar ESC aí algumas vezes. Eis o offset, o comando mágico do AutoCAD. Então, vamos lá. Comando fillet, como é que eu faço para acessar o comando fillet? F o quê? F Enter. Pessoal, veja que quando eu... Olha que coisa engraçada. O meu cursor, ele está exatamente um quadrado aí aberto, né? Quando eu dou F Enter, virou o quê? Aquele quadradinho, só quadrado. Que significa o quê no AutoCAD? Eu falei há pouco tempo. Que ele quer selecionar alguma entidade. Ele está doidinho para pegar alguma entidade. Mas vejam que quando eu faço F Enter, todo comando no AutoCAD que eu entre, qualquer que seja, sempre aqui embaixo, ele vai me aparecer orientações. Offset, especifique a distância ou apague. Isso aqui eu nunca usei na minha vida, gente. Nunca. Mas ele está dizendo que a medida que está nele atualmente é essa aqui, ó, de 0,30. Se eu digitar o valor, vai ser o valor que eu quero. Quando eu vou para o Fillet, F Enter, veja que apareceu aqui, Undo, Polyline, Raio, Trim Multiple. Eu daqui só uso raio. Certo? Mas veja que antes de eu clicar aqui, ó, ele já está dizendo que atualmente meu raio está de quanto? 0. Então, meu fillet já está com raio 0. Não preciso configurar nada. Nesse meu caso, basta eu clicar nas entidades. Por exemplo, eu vou vir aqui nessas linhas inclinadas, vou fazer F Enter. Aí, ó, selecione o primeiro objeto, eu quero esse. Selecione o segundo, ele vai, ó, já dá um preview do que vai acontecer. Quando você der o segundo clique, ele já fez. E ele automaticamente já saiu do comando. Porque o fillet é o seguinte, é um clique e outro clique. Acabou-se. Ele já sai automaticamente do comando. Um clique e outro clique. Acabou. Se você quiser entrar no fillet de novo, basta você digitar Enter. Não precisa fazer F Enter de novo, porque você já está com o fillet ativo. Então, basta dar Enter, ó, clicou num, clicou no outro, já foi. Entre de novo. Vejam que ele vai tender a juntar as linhas para um ponto onde elas convergem. Nem que seja lá na caixa posó, na caixa prego, mas ela vai tender a juntar as linhas que elas convergem. O retângulo já está junto. Você não consegue fazer fillet no retângulo, porque já está feito. Já está o conjunto lá feito. Mas o fillet, ó, olha, pessoal, dá só uma olhadinha aqui, dá uma paradinha para vocês. Esse aqui, ó, se eu clicar aqui com aqui, ó, veja que a sequência de onde clicar é importante, ó. F. Se eu clicar aqui e aqui, ó, ele vai fazer aqui, ó. Ao passo que se eu clicar aqui e nesse pedaço, ele vai sumir o anterior, certo? Então o fillet ele vai juntar a partir de um ponto e o que tiver transpassando, ele vai sumir, certo? Se eu fizer aqui, aqui, ó. Então essa sequência de cliques no fillet, vocês vão pegar a manha com o tempo, né? Dependendo do que é que eu quero que fique ou dependendo do que eu quero que suma. Ó, hoje ele dá esse tipo de preview, você vê que o cinza é o que vai sumir. Então, ótimo, eu consigo ter uma percepção melhor do que realmente eu preciso para fazer o comando juntar onde eu queira que faça aquela junção. Certo? Tem problema aí se você juntar errado, juntar certo, não tem problema não, porque aí a gente vai depois aprender outro comando, que é o erase para apagar isso tudinho. Posso continuar? Só que agora eu vou fazer um fillet com raio. Certo? Então eu faço o quê? F Enter. Aí aparecem essas opções aqui embaixo. Qual é a letra maiúscula de raio? Então eu posso fazer F Enter, R Enter. Se você tiver com preguiça, você faz F Enter, vem aqui embaixo e aperta, clica na palavra raio. Vai ter o mesmo efeito. Mesmo efeito. Mas eu já vou ver o teclado, eu F Enter, R Enter. Eu estou só aqui com o dedinho assim, ó, F Enter, não, espaço, R Enter. Faça aqui. Então, F Enter, R Enter. Aí ele pergunta o quê? Especifique o raio. Vamos colocar um raio de 30 centímetros. Então, como é que eu vou digitar?
Como? Ponto 3. A pessoa pode estar ponto 30, pode também, vai fazer diferença. Mas lembre-se que é ponto. Não é vírgula. É ponto. Aí eu dou Enter. Aí vai fazer a mesma pergunta. Ó, o cursor já mudou de novo. O cursor está dizendo, ei, seleciona aí qual objeto. Quando você dá um clique num objeto e clica no outro, ó, ele já vai fazer um círculo, um raio. A junção, em vez de ser 90 graus não, perdão, raio 0, vai ser o raio que você especificou. Então, ó, você consegue fazer, digamos que esse boleado. Professor, aquele que eu estava fazendo, ele desfez. Claro, você mudou o raio, ele vai pegar aquele raio que você agora colocou. Certo? Então, ó, que coisa mais bonita, ô corralinho do pai, ô coisinha tão bonitinha do pai, ô coisinha tão... Ah, que lindo, que maravilha. Bom, fillet é isso. Professor, se eu me arrependi do raio, eu quero fazer um maior. F-Enter, R-Enter e digita o raio que você quer. E quando você clicar nas entidades, ele vai fazer. Só que o anterior vai ficar lá. Aí a gente depois tem que apagar, que a gente vai aprender. Mas eu quero voltar para o raio 0. Como é que eu vou fazer? Qual é a sequência? Qual é a sequência se eu quiser voltar para 0? F-Enter, depois R-Enter e digito o valor 0. O AutoCAD saber. E tenho que confirmar. Enter. Pronto. E aí eu vou clicar novamente nas entidades, ó, e novamente, ó, vai fazer a ponta. Professor, aquele raio que estava antes ficou. Ele fica. Certo? Ele fica. E aí eu faço o fillet com quantas vezes eu quiser. Vou escrever no quadro a sequência do fillet só para vocês, quem quiser depois pegar. Vamos lá. Ferramenta para apagar é a ferramenta Erase. Ele está aqui no Modify. Ó, a line que a gente entrou hoje veio aqui. Offset aqui. É Enter. Quando você dá Enter, qual é a pergunta que ele fez aí? Seleciona o objeto. Então já está me dizendo. E a caixa também, ó. Se eu der um clique, ó, cada vez que eu chego perto da entidade, ele faz esse fantasminha camarada aí, certo? Para dizer, ó, se você clicar, eu vou selecionar isso aqui. Você dá um clique, ó, selecionou. Você dá um clique, selecionou. Você dá um clique, selecionou. Cada clique que você vai dando, ele vai adicionando seleções. Você pode trabalhar paralelamente com a zoom, viu? Que vocês já estão acostumados com a zoom aí com o mouse. A zoom e o pan. Então, cada clique que você vai fazendo, ele vai selecionando. Só que o AutoCAD precisa que você confirme. Aí você confirma com o Enter. Pronto, apagou. A seleção, a ferramenta de apagar por pique, é muito fácil. É Enter e sai selecionando o que você quer. Professor, eu posso usar o Delete? Pode também, mas é bom você aprender esse sistema. Por pique é isso. Somente isso. Nada mais, nada menos. Professor, e a questão desse que o senhor falou do Windows e do Cross? Vou lá. Vou aumentar aqui o zoom. Não no desenho. Eu vou fazer aqui nessa palavra aqui. Planta baixa. E esse 0 aqui. Aí, ó. É Enter. Se eu der o clique, ele vai selecionando. Cada clique que eu quiser, que eu não estou dando clique, estou só passando o mouse em cima, ele vai pegar. Mas, por exemplo, eu dou um clique aqui, só um clique. Abro a caixa. Ó, se eu abrir para a direita, é uma caixa azul com linha contínua. Se eu abrir para a esquerda, é uma caixa verde com a linha tracejada. Foi o que eu escrevi ali embaixo. Cross Windows. Window é a caixa fechada da esquerda para a direita. E crossing é a caixa tracejada da direita para a esquerda. Qual é a diferença? Ó, pessoal, a palavra planta baixa está dentro do quadrado completo? Não, né? Não seleciona. Mas quando ela ficar toda, olha, o que é que aconteceu? Ah, ó, se tiver um pedacinho fora, não pega. Se tiver toda dentro, ela pega. Essa é a seleção de Windows. Eu tenho que estar com tudo dentro da caixa. Aqui, ó, essa linha não está. Mas se eu der um clique aqui, o que tiver completo na caixa, ela seleciona. E se eu confirmar, ela apaga. Ao passo que a crossing é Enter. Eu venho aqui, ó. Se eu chegar só aqui pertinho da letra, tilou,
pegou. Então a crossing, ela vai ser, em alguns casos, mais ágil. Por quê? Porque você passa só pertinho ali e já apaga. Só isso já apaga. Mas, às vezes, você, não, eu quero pegar só com certeza. Aí você vai, tenta pegar, ou por pique, clica no que você quer, ou abre a janela de Windows. Então, a ferramenta Erase, ela trabalha com essa concepção. Pique, cross e Windows. Pique, cross e Windows. Pique, cross e Windows. Só para a gente fechar aqui a Erase, se você tiver muita raiva de alguém, aí você faz Enter, que é para apagar, né? Aí, alguém sabe como é a expressão, que é todo em inglês? All, A-L-L. Aí você digita Enter e Enter. Aí apaga tudo. Ai! Aí você se lembra, professor, o professor deu Ctrl Z. Você dá Ctrl Z, aparece tudo de volta. Certo? Eu vou escrever no quadro. É Enter, A-L-L, que é All. Aí dá Enter. Ele seleciona tudo. Aí confirma com Enter. E o Ctrl Z, como vocês já viram, volta tudo. Ok? Salvem o arquivo. Certo? Que na próxima aula a gente vai apagar isso aqui para vocês relembrarem o Erase novamente. Espero que vocês se lembrem. E aí a gente já vai começar alguns outros comandos, talvez começar a desenhar plano.